Já faz semanas que carrego isso comigo. E a cada dia o peso aumenta. Eu entro no carro e rodo por São Paulo como se fosse um fantasma. O trânsito me engole, buzinas me atravessam, passageiros entram e saem, e dentro de mim a pergunta não cala: o que fazer agora? Às vezes penso em perdoar Amanda de verdade, aceitar que foi um desvio causado pelo desespero. Penso que o mundo não é preto no branco, que talvez a vida adulta seja isso, engolir coisas que nunca imaginou engolir. Mas logo depois lembro da imagem dela descendo de um motel, maquiagem borrada, e sinto raiva. Raiva por ter sido enganado, por ter sido colocado de lado, por ela ter achado que podia decidir sozinha o rumo da nossa família. Ela continua fazendo os tais jobs. Não todos os dias, mas sei que faz. Já não esconde tanto, não fala com todas as letras, mas deixa claro quando vai trabalhar. Eu não pergunto. Não tenho coragem. E o dinheiro continua entrando. Os boletos pagos, as crianças felizes, a casa em ordem. Como se a vida estivesse melhor do que antes. E isso me tortura ainda mais. Outro dia, nosso filho mais velho me perguntou se eu estava bravo com a mãe, porque percebia a gente distante. Eu menti. Disse que era só cansaço do trabalho. Ele acreditou. E isso me fez sentir ainda mais covarde. Porque não é só comigo, eu também estou escondendo deles. Criando uma farsa dentro da nossa própria casa. Às vezes penso em me separar. Imagino como seria dividir guarda, explicar para as crianças, procurar outro lugar para morar. Mas quando chego nesse ponto, sinto um gelo no estômago. Eu sei que não tenho condições financeiras de bancar uma separação agora. Mal consigo segurar a casa como está. E pior, sei que os filhos precisam da mãe. Amanda, com todos os erros, é uma mãe presente, amorosa. As crianças a adoram. E eu a amo. É isso que dói. Eu a amo mesmo depois de tudo. Amo quando vejo ela penteando o cabelo da nossa filha. Amo quando escuto a risada dela assistindo novela. Amo quando ela me olha tentando pedir perdão sem palavras. E odeio ao mesmo tempo. É um nó que não sei desatar. Sinto vergonha de mim mesmo. Vergonha de ainda estar aqui, de aceitar essa situação. Vergonha de não ter sido forte o suficiente para dar à minha família tudo o que precisavam, a ponto de minha esposa achar que a única saída era vender o corpo. E aí entra outra reflexão: a sociedade. Se fosse eu, homem, fazendo algo fora da lei para sustentar casa, será que seria tão julgado? Quantos motoristas, entregadores, vendedores ambulantes não fazem mil coisas para sobreviver em São Paulo? Mas quando é a mulher, a palavra prostituta carrega um peso gigante. E é esse peso que agora está sobre minha família. Eu tenho medo de que alguém descubra, que algum vizinho reconheça, que algum colega de escola fale, que as crianças um dia ouçam de outra boca. Vivo em alerta, como se estivesse escondendo uma bomba dentro de casa. À noite, deitado, olho pro teto e penso: será que um dia vou conseguir perdoar de verdade? Ou será que vou viver para sempre com esse gosto amargo? Será que vou olhar para ela daqui 10 anos e ainda lembrar de cada motel, de cada corrida que ela fez, de cada mentira que contou? Eu não sei. Só sei que estou exausto. Por isso vim escrever aqui. Porque não tenho com quem falar. Meus amigos não sabem, minha família não pode saber. Estou sozinho nessa. E sei que esse texto é longo, mas era o único jeito de tirar um pouco desse peso do peito. Então eu pergunto para vocês, que chegaram até aqui: o que vocês fariam no meu lugar? Perdoariam, fingiriam que não sabem, manteriam a família de pé pelo bem dos filhos? Ou jogariam tudo pro alto, mesmo sem ter condições, e seguiriam sozinhos? Eu nunca pensei que fosse escrever isso na vida. Mas aqui estou. Sou só um homem calado, perdido dentro de São Paulo, dirigindo sem saber para onde. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu olhava para Juliana e via uma menina completamente hipnotizada, como se tivesse entrado num mundo paralelo onde o pastor era o herói que iria salvá-la. Eu falava, ela não ouvia. Eu chorava, ela me chamava de antiquado. E, por mais que doesse admitir, percebi que estava perdendo minha filha para aquele homem. Nos dias seguintes, o pastor Marcos me evitava, mas eu notava os olhares dele, sempre frios, sempre desafiadores. Ele queria deixar claro que eu não tinha poder sobre ele. Só que, ao contrário do que ele imaginava, eu não estava mais no papel do homem acuado. Eu estava preparando minha vingança. Todas as noites, depois do trabalho, eu revisava a pasta que vinha montando há meses. Extratos bancários, comprovantes de transferências, relatórios de entradas e saídas de dízimos. Estava tudo ali, milimetricamente organizado. Eu tinha não apenas indícios,
mas provas sólidas de que o pastor estava desviando o dinheiro da igreja. Mais de R$ 200.000 haviam sumido ao longo de 3 anos. Pensei em denunciar direto para a polícia. Mas percebi que, se eu fizesse isso de cara, a congregação poderia me acusar de perseguição. Eu precisava que todos vissem com os próprios olhos, sem chance de dúvida, quem o pastor realmente era. Comecei a agir. Primeiro, fiz cópias de todos os documentos. Coloquei em 3 envelopes lacrados. Um eu escondi no cofre da minha empresa. Outro, deixei com um amigo contador que não frequenta a igreja, mas em quem confio de olhos fechados. O terceiro, levei comigo. Se algo me acontecesse, a verdade não morreria junto. Depois, passei a observar cada detalhe dentro da igreja. Os cultos, os movimentos de Juliana, a postura do pastor. Ele subia ao púlpito e pregava contra a corrupção, contra a mentira, contra o adultério. Eu assistia e sentia um misto de nojo e de vontade de rir da ironia. Mas eu sabia, em breve, todos iriam conhecer a verdadeira face de Marcos. Enquanto isso, Juliana se afundava cada vez mais naquela ilusão. Ela acreditava que ele ia deixar a esposa e os filhos para assumir um relacionamento público com ela. Chegou a me dizer, um dia, que talvez se mudasse para outra cidade com ele. Aquilo foi como um punhal no meu peito. Minha própria filha me via como inimigo, quando na verdade eu estava tentando salvá-la. Eu precisava agir rápido. Decidi que o momento certo seria no culto de domingo, quando a igreja estaria cheia. Preparei uma apresentação simples, imprimi alguns documentos-chave e coloquei em um envelope maior, com a palavra provas escrita em vermelho. Era tudo o que eu precisaria. No domingo, cheguei cedo. Sentei nos bancos do meio, com o envelope no colo. O culto começou como sempre, músicas, orações, o pastor sorrindo como se fosse santo. Até que chegou a hora da pregação. Ele subiu ao altar, abriu a Bíblia e começou a falar sobre fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à família, fidelidade à igreja. Eu não aguentei. Levantei-me, no meio de todo mundo, e disse em voz alta: Pastor, o senhor tem coragem de falar de fidelidade? O silêncio tomou conta do templo. Ele tentou disfarçar, sorriu e disse: Irmão Emerson, por favor, depois conversamos em particular. Mas eu continuei: Não. A conversa tem que ser agora, diante de todos. A congregação precisa saber quem o senhor realmente é. Comecei a caminhar até o altar, enquanto abria o envelope. Os olhares estavam todos em mim. Alguns cochichavam, outros arregalavam os olhos. Juliana, que estava ao lado do grupo jovem, parecia petrificada. Quando cheguei perto do púlpito, levantei os papéis e disse: Durante anos, este homem desviou dinheiro da nossa igreja. Está aqui a prova, extratos, transferências, relatórios. Mais de R$ 200.000 foram parar no bolso dele. E enquanto isso, ele pregava contra o pecado e destruía famílias. O pastor tentou se aproximar, murmurando que era mentira, mas eu já havia colocado os documentos nas mãos de 2 diáconos que estavam na frente. Eles começaram a ler e a passar para os outros. A cada folha que circulava, a incredulidade aumentava. Isso é perseguição, gritou o pastor, com a voz embargada. Ele está inventando. Mas não adiantava. A prova estava ali, incontestável. A esposa dele, Luciana, levantou-se no meio da multidão, com os 4 filhos ao redor, e começou a chorar alto. As pessoas se afastaram, algumas tentando consolá-la, outras olhando para o pastor com raiva. Foi um caos. Gritos, acusações, gente saindo, outros filmando com o celular. O pastor, antes tão firme, estava pálido, suando, tentando segurar a Bíblia como se fosse escudo. Juliana correu até mim, chorando, e disse: Pai, o que você fez? Você destruiu a nossa vida. Eu a abracei, mas ela me empurrou, tomada pela raiva e pela confusão. Naquela noite, o pastor não voltou para casa. A polícia foi chamada por membros da igreja. A denúncia formal estava pronta para ser entregue, com todos os documentos anexados. Minha vingança tinha sido completa. Eu o desmascarei diante de todos, sem chance de escapar. Mas eu não imaginava que, alguns dias depois, a revelação mais dura ainda estava por vir. Os dias seguintes àquele domingo foram um turbilhão. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. O pastor Marcos, antes reverenciado como homem de Deus, virou alvo de comentários, chacotas e até manchetes nos jornais locais. Os documentos que eu entreguei não deixaram dúvidas.
Havia contas bancárias em nome dele e até em nome de terceiros ligados à sua família, com transferências vindas diretamente da tesouraria da igreja. A polícia abriu inquérito, e não demorou muito para ele ser intimado a depor. Na delegacia, tentou negar, mas os extratos, assinaturas e comprovantes eram claros demais. O promotor pediu a prisão preventiva para não atrapalhar as investigações, e quando a viatura levou o pastor algemado, uma multidão de curiosos se juntou na frente do prédio. Uns gritavam ladrão, outros choravam de vergonha. Luciana, a esposa, pediu o divórcio na mesma semana. Eu soube por amigos da igreja que ela foi vista na casa dos pais, em prantos, cercada pelos 4 filhos. Ninguém conseguia acreditar no tamanho da farsa que tinham vivido ao lado daquele homem. Enquanto isso, em casa, a situação com Juliana ficou insuportável. Ela me culpava por tudo. Dizia que eu tinha destruído o amor da vida dela, que não entendia, que eu só queria controlar. A cada discussão, eu via a menina que criei com tanto carinho se transformando em alguém que eu mal reconhecia. Uma noite, já de madrugada, ela entrou na sala onde eu estava. Os olhos vermelhos de tanto chorar. A voz embargada. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu fiquei em silêncio, esperando. Eu estou grávida. O chão se abriu debaixo de mim. Não havia ódio, vingança ou justiça que me preparasse para aquela frase. Minha filha de 18 anos, grávida do pastor que eu tinha acabado de mandar para a prisão. Ela disse que descobriu há 2 semanas, mas tinha medo de me contar. Achava que, quando o pastor largasse a família, eles recomeçariam juntos. Agora, com ele preso e exposto, ela não sabia o que fazer. Naquele momento, eu não consegui falar. Apenas a abracei. Por mais que meu coração queimasse de raiva, por mais que eu quisesse gritar, só consegui sentir pena. Pena dela, da ilusão que viveu, do vazio que ficaria no lugar desse amor falso. Os meses seguintes foram duros. Juliana passou por julgamentos, cochichos e olhares tortos. Eu fiz o que qualquer pai faria, fiquei ao lado dela. Não porque eu concordasse com nada do que aconteceu, mas porque ela era minha filha, e agora carregava uma vida que não tinha culpa de nada. O pastor Marcos continua preso, aguardando o julgamento. A cada nova audiência, surgem mais provas, carros comprados em dinheiro vivo, viagens caras escondidas, até terrenos em nome de laranjas. A máscara caiu de vez. Hoje ele não é mais pastor, nem líder, nem nada. É apenas um homem atrás das grades, lembrado por destruir a própria família e envergonhar uma congregação inteira. E eu? Eu continuo aqui, vivendo entre a dor e a sensação amarga de justiça feita. Minha vingança contra ele foi fria, calculada, certeira. Ele me ameaçou, tentou destruir minha reputação, mas quem acabou despedaçado foi ele. Só que no fim, paguei um preço alto. Minha filha trouxe para dentro de casa um fardo que nunca pedi. Eu a amo, e vou ajudar a criar essa criança. Mas a cada vez que olho para ela, não consigo deixar de lembrar da podridão daquele homem. Escrevo isso anonimamente porque ainda carrego um peso enorme no peito. Eu venci uma guerra contra um falso profeta, mas não saí ileso. Minha vida virou outra. Minha filha, minha casa, minha fé, tudo mudou. Talvez um dia eu encontre paz. Mas por enquanto, só consigo dizer uma coisa: cuidado com quem você chama de pastor, de líder, de homem de Deus. Às vezes, o lobo veste a melhor pele de cordeiro que existe.